Right. Tá, não. Bueno. Pois é, o pessoal mudou um pouco aí. Fazendo os condicionamentos. Chega cedo, nunca se atrasou no curso. Tá de parabéns. Tô de parabéns de novo. Beleza, gente. Então vamos continuar hoje com o Vibhuti Pada, capítulo 3. Uma rápida revisão, então. Vamos sempre puxar essas revisões, só que agora sendo cada vez mais flechas, assim, para entender todo, né, a amarra dos sutras, né? Então lembra que sutra significa costura, fio, né? Um sutra está ligado no outro e vai trazendo um entendimento da coisa toda, né? Então a gente começou lá no Samadhipada e a gente entendeu que yoga é um estado de mente, né? Um estado que a gente busca alcançar através, né, das técnicas, da prática, né? Então o yoga é essa desidentificação com os pensamentos, com as distrações, a presença, a mente perfeita, a cessação da agitação mental. E aí a gente aprendeu que essas distrações são de 5 tipos. Pode ser memória, né? Pensamentos do passado, imaginação, pensamentos do futuro, sono, né? A gente está meditando ali, dá sono, né? É uma distração, te tira do foco o sono. Né? Ou está meditando e lembra de alguma coisa que você fez ontem, que alguém te falou e que não foi legal, né? Ou está meditando e fica viajando, imaginando formas, desenhos, né? Como a Ângela falou que ela entra às vezes num estado ali que começa a aparecer imagens aleatórias, né? Imaginação, né? O que são essas imagens além de imaginação? Né? Tem algum significado? Não tem? Daí vai lá para o psicólogo junguiano, pergunta para ele e tenta descobrir qual que é o significado. Mas não é esse o nosso interesse agora. Né? Mas pode ter um significado. Está vindo do inconsciente. Mas mesmo o inconsciente é a mente inconsciente, é mente. Não é isso que a gente está buscando aqui, né? Conhecimento correto e conhecimento errado também, então outros 2 tipos de flutuações da mente. Então entendemos que a mente tem essas distrações, a mente pode estar distraída ou pode estar focada, e as distrações são desses 5 tipos, né? Daí a gente viu lá os tipos de samadhi, né? E no segundo capítulo, Sadhanapada, é onde a gente vai ver que então existe uma prática, algo, ações que a gente pode fazer para trabalhar essa mente distraída e buscar ter mais foco. E além disso também, buscar samadhis, né? Buscar conhecimento, porque o samadhi vai trazer conhecimento. Né? E a gente viu antes da prática que existem fatores que fazem a gente sofrer, e esses mesmos fatores que fazem a gente sofrer geram karmas, geram sanskaras, né? Sanskaras geram karmas também, né? E isso que também atua para fazer a gente se distrair, né? Porque as mesmas coisas que me distraem são diferentes das coisas que distraem a Dani, que distraem a Celinha, porque cada um tem apego ou aversões a fenômenos diferentes que se manifestam, né? E esses apegos e aversões a fenômenos diferentes que se manifestam têm a ver com a tua relação com esses fenômenos, né? Que pode estar desde traumas, experiências que você teve nessa vida, né? E na visão do yoga, que também é uma visão de reencarnação, né? De morrer, voltar, trabalhar, né? Tentar se purificar disso tudo que a gente está falando e voltar, né? Então pode ser também coisas lá de outras existências que estão mais assim profundas, né? Então essas distrações são diferentes e vão gerando
ações repetitivas e vão se enraizando cada vez mais, né? Se a gente não trazer consciência para todas essas coisas que estão se passando, né? Então, ignorância, falsa noção de quem eu sou, né? Então eu acho que eu sou tal pessoa, que tal pessoa tem que fazer tal isso, e eu fico repetindo aquilo, porque eu acredito nisso e não acredito naquilo. Eu aprendi que o certo é Jesus Cristo e não é Krishna, né? Então você cria, por mais que seja estou falando agora de religião um pouco, né? Figuras que te levem para a luz ou alguma coisa assim, benefícios espirituais, mas é um apego. Enquanto você acreditar que só essa é a verdade e essa não é a verdade, você está enredado num sistema, numa certa estrutura. E essa estrutura vai fazer você ser limitado, e não ilimitado como é a consciência, né? Então, falsa noção de quem eu sou. Uma figura que acredita em algo, que não acredita em outro algo, que tem as suas certezas absolutas, né? Os seus gostos e desgostos, gosto disso, não gosto daquilo, enfim. E dentro dessa figura, que gosta disso e não gosta daquilo, já entramos nos outros dois kleshas, né? Essa figura, que eu acho que eu sou, tem apego a certas coisas e tem aversão a outras coisas, né? Eu odeio, sei lá, o coxa, sou atleticano. Estou falando a verdade, tá? Né? Odeio coxa branca, não dou bem com coxa branca. Estou brincando, não dou bem com coxa branca. Então, né, tem os gostos e aversões, isso forma apegos, né? Só me dou bem com esse grupo de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu, que fazem as mesmas coisas que eu, né? E quem não concorda comigo eu não gosto, não quero saber, vou brigar, vou dar porrada. Apego e aversão, gosto, desgosto, né? Raga e divesha. E o último lá, que era o medo da morte, né? A binivesha, que é um klesha muito forte, muito enraizado, né? Que tem até um sutra que fala que até o mais sábio tem medo da morte. E aí então o Patanjali vai nos trazer o caminho para se livrar desses sofrimentos, o caminho para trabalhar essa mente distraída, né? E esse caminho é um caminho que lá no primeiro capítulo fala que você tem que repetir, que você tem que desapegar do que te tira do caminho, né? Que fala que tem que ser gradual, tem que ser aos poucos, né, que você vai evoluindo. E esse caminho é o caminho óctuplo, o Ashtanga Yoga. Ashti 8, Anga, membros, Anga, partes, né? Que vai desde os yamas e niyamas, que são essas atitudes externas, internas, como o Felipe trouxe, mas atitudes mais fora do tapetinho do que dentro do tapetinho, mas pode ser no tapetinho também, porque um tapas, né, uma disciplina, é no tapetinho, pode ser no tapetinho, né? Asana, já falamos, pranayama, pratyahara, absorção, e aí finalmente entramos no capítulo 3, que a gente já começou ontem, onde vai falar do samyama, que são os 3 últimos angas. Então, samyama, essa palavra samyama, é a junção dos 3 últimos angas, que é dharana, dhyana e samadhi. Estão aqui. Isso a gente já passou ontem, agora vamos revisar. Então, dharana é o primeiro estágio da meditação. Depois que você já sentou, se acomodou, reconheceu, né? Sempre que a gente senta para meditar, hoje o Caio fez isso também, né? Reconhece o teu corpo, percebe o que está sentindo naquele momento, né? Percebe o que está acontecendo aqui fora, né? E vai recolhendo os sentidos. Aquela hora que tocou o alarme, por exemplo, né? Puxou, né? Difícil, o som é muito difícil. O som distrai muito, né? Mas talvez, se não tivesse feito essa preparação, talvez teria sido mais difícil ainda. Eu, na hora, assim, eu estava meio com sono, confesso que foi até meio que bom, porque me acordou mais, eu consegui ficar mais focado. Daí o que vem à mente, né? Vou falar da minha mente, que daí tem tudo a ver com isso, né?
Puta que merda, né? Esse alarme bem agora. Bem na hora da meditação. Que chato, pô. O que os alunos estão pensando? Pô, será que é o alarme da casa? Será que é o meu carro que está lá fora? Eu já pensei o que vocês estavam pensando. Né? Com certeza alguém está pensando que pode ser o carro dele que disparou lá e ele não está conseguindo se concentrar. Né? Você pensaram nisso aí também? Né? Pensei no conforto de vocês. Pô, vem agora, que chato, né? Que azar, tá ligado? Nossa, eu nem ouvi esse alarme. Vocês tanto falam, vocês estão pegados no alarme. Não, é muito identificado. Estava muito próximo. Parabéns. O que na obra aqui é bem alto esse alarme. Enfim. Então, né? Mas talvez se a gente já tivesse sentado e não tivesse feito essa preparação, recolhido um pouquinho mais, teria sido mais difícil, porque veio isso, mas logo eu desapeguei do som, falei, tudo bem, é isso que a gente tem para agora, é isso que está se apresentando nesse momento, não está no controle de ninguém aqui, né? Vamos com isso mesmo, né? E aí voltei. Né? Então o Pratyahara é para você recolher, não é para você parar de sentir, não é uma cessação dos sentidos, não tem como parar de sentir, né? Às vezes as pessoas podem achar que Pratyahara é tipo não querer ouvir nada, não querer sentir nada. Não, isso continua, as coisas estão acontecendo aqui, mas está na periferia aqui, você está focado no teu objeto, que é onde a gente entra em Dharana, né? Dharana é o primeiro momento ali onde você foca no objeto, que talvez seja ali a primeira estrada do caminho do elefante. É ou não é, Kai? Dharana talvez é a primeira estrada do caminho do elefante. Né? Você está ali ainda e perde, volta, puxa, volta, puxa, volta. Então, concentração é o ato de fixar a mente em um lugar. Então, esse é o 3.1. E aí, quando você aprofunda um pouquinho mais, já entra num estado maior de concentração, você entra segundo Patanjali, né? Na meditação propriamente dita, que é dhyana. Né? Que é, daí a tradução lá, nesse estado de concentração, o fluxo contínuo de pensamento. Então, quando você já fixa mais esse pensamento. E aí, depois você vai entrar em Samadhi, que é quando tem a absorção mesmo. Samadhi, a tradução mais literal de Samadhi é a absorção. Você se absorve no objeto e o meditador e o objeto se tornam um. Né? Então entra nesse estado. Aquela mesma meditação, iluminando somente o objeto de meditação como vazia de pensar, é Samadhi. Vocês lembram daquela analogia, né? Que essa analogia, inclusive, tem num sutra mesmo, né? Que é do cristal, né? Você coloca o cristal em cima de um tapete vermelho. Ele não fala do tapete vermelho, mas ele fala do cristal. Né? Coloca o cristal em cima do tapete vermelho e você olha no cristal, o cristal se torna vermelho. Né? Quase que some ali naquele tapete vermelho. Então, o meditador e o objeto se tornam um. Assim, não tem nada entre o meditador e o objeto a não ser o objeto. Né? Isso pode acontecer com a respiração, pode acontecer com qualquer objeto, com o mantra, objeto que você estiver usando como foco. Então, e aqui ele fala de novo de Samyama, né? Os três juntos, então são chamados de Samyama. 3.5. Então, devido à conquista desse conjunto, né, de meditação, de técnica, né, há clareza de conhecimento. Fala que deve ser em etapas, né? Então você vai indo devagar, não tem como você pular do Dharana direto para o Samadhi, né? Ou do Pratyahara direto para o Samadhi, você vai, né, entrando, aprofundando, como o caminho do elefante mesmo, né? Que tem todo um caminho de purificação da mente, vai limpando e vai, né, segurando e se equilibrando ali, tentando manter. Então fala que esses três então são os membros internos e os outros 5 são os membros externos dos 8 angas. Mas mesmo esses 3 ainda são externos em relação ao Nirbidya Samadhi, que é esse Samadhi totalmente sem condicionamento, sem semente. Né? Bidya significa semente, Nir sem semente. Daí a gente falou aqui sobre
o aparecimento de novos sanskaras, né? Então, a gente acabou de falar ali no começo, na revisão. Os nossos sanskaras que fazem com que a gente se distraia com os fenômenos, né? Para algumas pessoas, a Jana falou que nem ouviu o alarme, quase, né? Então, por que para ela não atrapalhou e para mim, que sou aqui, quem cuida do espaço, fiquei incomodado com o que as pessoas vão pensar, né? Então, são aspectos diferentes de se conectar com o mesmo fenômeno. Então, esse é um sanskara, né? Então, a gente vai transformando esses sanskaras que distraem em sanskaras de controle, sanskaras de foco, né? Aquele caminho enraizado de distração, de tanto que você repetiu algo, né, que tira muito fácil desse estado de foco, você vai purificando aquilo e vai fazendo um novo caminho, um caminho de foco, um caminho de presença. E cada vez que você senta para meditar, esse caminho vai se enraizando mais dentro de você, vai ficando mais fácil, né? Senta e entra mais fácil. E aí então, 3.10 fala que então, devido a essa tendência de controle, há um fluxo de tranquilidade dessa mente. Samadhi Parinama, transformação da absorção é o término da distração e o aparecimento da capacidade, né? Então aqui ele fala desses dois estados da mente, ou distraída ou focada. 3.12, Ekagrata Parinama, transformação do foco da mente em que os pensamentos do passado e do presente são iguais, né? Falamos disso ontem, né? Então, toda aquela memória que você tem de um objeto que tem nome, que tem uma função que alguém te ensinou, né? A caneca serve para colocar um líquido e tomar, né? Mas em outro lugar, sei lá, a caneca pode servir para fazer um som, sei lá. Então, isso é memória, é condicionamento, é ensinamento, né? É a mente ali com essas informações. Então, nesse estado de Ekagrata Parinama, deixa disso existir, você enxerga o objeto como ele realmente é. 3.13, todas essas transformações da mente vão refletir também no corpo, nos órgãos, no seu comportamento, na maneira de você se relacionar, de agir. Veja só, aos órgãos, por que pode até trazer alguma questão para os órgãos? Vai mudar a tua respiração, né? Pô, a pessoa tem gastrite nervosa porque é ansiosa. Depois vai cura o corpo, né? Através do trabalho da mente você vai curar o teu corpo. Então o Dharma, que possui qualidade, aqui está falando da mente ou da pessoa, né? Que está nesse trabalho de yoga, existe conforme o Dharma, existe conforme os condicionamentos, as coisas que vão fazendo ela percorrer os caminhos dela, né? E pode ser acalmado, essa qualidade da mente pode ser acalmada, pode estar acontecendo agora, uma experiência agora, ou pode estar latente, pode estar ali dentro esperando o momento certo para acontecer. E essa ordem dessas coisas que acontecem, desses fenômenos que acontecem, é que vai transformar essa mente. Né? Tudo isso a gente viu ontem. Então, a ordem dos fatores da vida, das experiências, formam essa mente, esses condicionamentos que a gente tem hoje. Né? A gente deu aquele exemplo de uma coisa importante que aconteceu, que transformou você. Se ela não tivesse acontecido, você seria um pouco diferente hoje. E se essa coisa acontecesse depois, em outro tempo, seria outra coisa. Né? Com outro olhar, com outra maneira de ver as coisas. Então aqui, esse ponto, né? Agora então a gente vai entrar já nos siddhis. Né? Então o que são os siddhis? Siddhis é o que fala majoritariamente esse capítulo, que são os poderes adquiridos através do yoga, através
da meditação através de samyama. Então, esses hiperfocos podem desenvolver habilidades, muitas habilidades. E o primeiro que fala aqui, ó, devido ao samyama, nas 3 transformações, Dharma, Lakshana e Avastha, o yogin alcança o conhecimento do passado e do futuro. Então, devido a samyama, nesses 3 aspectos, ele alcança o conhecimento do passado e do futuro. Vamos ler aqui o que a Glória Leira fala. As 3 transformações pelas quais o yogi passa são Dharma, Lakshana e Avastha, mencionadas no Sutra 3.13. Confesso que eu não lembro o que é essas 3 palavras aqui. Vamos dar uma olhada aqui no 3.13 se ele fala. Estão procurando aí? Tem a ver com as condições, com o estado de ser e com as características. Condições, estados de ser E características. Então, Dharma, Lakshana e Avastha. Isso. Então, devido à transformação dessas 3 coisas, né, o yogi alcança o conhecimento do passado e do futuro. Ele consegue perceber o fluxo contínuo entre passado, presente e futuro, e assim o fato de que o momento anterior conduz ao seguinte. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes pode parecer um super... Isso a gente pode entender sobre os vibhutis, sobre os siddhis. Às vezes pode parecer um poder super místico, assim, uma coisa super oculta, assim, um super poder que a pessoa tem, mas às vezes é uma percepção da pessoa, né? Porque a gente já entendeu que essa mente, ela é baseada em momentos que vão se transformando, né? Então, às vezes você pode ter uma percepção muito aguda sobre esses momentos e você olhar para uma pessoa, ou para si mesmo, ou para algo, uma situação, e perceber como que aquela situação está naquele momento. E perceber os detalhes daquela situação, ou daquela pessoa. E ao olhar para aquilo, você entender o que aconteceu antes para chegar naquilo, e aquilo que está acontecendo, qual que é a probabilidade de acontecer depois, a partir daquela situação, né? Tipo um bolo, você sabe que foi feito com os ingredientes e você sabe que ele vai ser comido daqui a pouco. Exato. Depois, né? Então pode ser realmente uma coisa... Esses siddhis, os próprios autores têm muita dificuldade de traduzir assim, e dizer exatamente o que é. Porque vamos imaginar naquela época lá de Patanjali. Patanjali viu lá essas aldeias, esse povo tribal mesmo, que praticava yoga e tal, que eram como muitos dos nossos indígenas aqui, né? Que eram bruxos, feiticeiros. Eles não escreviam isso, né? Eles tinham o conhecimento de se concentrar em algo, e fazer essas magias mesmo, né? Então ele pegou isso e traduziu compilou para um livro. Então é uma época que é muito diferente da nossa época, né? Então para a gente é muito difícil entender isso. Mas assim, a gente já ouviu falar de pessoas que falam do futuro, que falam do passado, né? Tem isso também. Eu fico pensando assim, tipo, por exemplo, o Patanjali ele não tinha esses poderes, supostamente, né? Então como é que você vai falar de uma coisa que você não... né? Ele sugere que faça-se samyama nessas coisas. Talvez tinha lá uma aldeia tal lá, que tinha um tiozinho lá que fazia isso. E todo mundo ia lá para falar com ele, né? E querer saber do futuro e do passado. Será que ele sugestionou que as pessoas faziam um samyama nas coisas? Tipo assim, para ele conseguir isso, ele só pode ter entrado em samadhi olhando para o tempo, para controlar o tempo, né? Tipo, pode ser. Pode ser. Enfim, então a gente pode olhar os siddhis assim de umas maneiras mais simples também, mais pé no chão,
E menos uma coisa tão mística, assim, nossa, a pessoa leu, né? E isso com o yoga até a gente pode alcançar de alguma maneira, né? De entender as situações, né? Pô, a pessoa está doente, né? Coisas bem simples, tá, sei lá, está com uma doença no fígado. O que provavelmente aconteceu para essa pessoa ter uma doença do fígado, né? Ah, você come muito isso, bebe muito álcool, sei lá, né? Então, você consegue entender os momentos que sucederam aquela situação e as probabilidades do que pode acontecer depois daquela situação. Você vê tudo como maior, né? Não só a causa momentânea, mas os momentums, né? Antes e depois. Vamos continuar aqui. O conhecimento do passado e do futuro é o conhecimento de que ambos não existem fora do presente. Ele entende que o tempo é aparente. O presente veio do que passou e conduz ao que está por acontecer. O fluxo contínuo não há divisão entre os três tempos. A única realidade é o presente, pois o passado, quando existiu, era o presente, e o futuro, quando existir, também será presente. Existe uma relação interdependente entre os três tempos, porém, quando o passado existiu, ele era presente, e quando o futuro existir, ele será presente. Só existe o presente, e a verdade essencial do presente é a presença, que é a consciência. O sábio consegue apreciar tudo isso. Então, essa é a tradução da Glória Rita. 3.17. A confusão em relação à palavra, seu objeto e à ideia se deve à superposição de um no outro. Através da reflexão, né, de Samyama sobre a diferenciação entre estes, o conhecimento da fala de todos os seres é adquirido. Olha que doido esse, né? Esse Siddhi. Então, quando a gente começa a refletir que há uma diferença entre o nome disso, né? Ele fala ali, a palavra, o nome disso, o objeto, que é a forma, que é isso daqui, e a função, a ideia disso, porque se a gente não parar para pensar nisso, ou para meditar nisso, ou para se concentrar nisso, isso aqui é um sino. Pronto, está decidido. É isso. Mas espera aí, isso aqui é um sino mesmo? Ou isso daqui é uma madeira, um fio, um palito aqui, vai fazendo a engenharia reversa, uma peça de metal, né? O que é isso aqui? Não sei, né? Tem um nome, mas alguém me falou que é um nome. Será que o sino é o nome disso daqui? Né? Você começa a aplicar uma concentração, uma investigação naquilo e começa a entender que isso, de verdade, não é um sino. Né? Isso aqui é o que é. Então, segundo esse sutra, quando você começa a refletir nessas coisas, nos objetos, nos animais, nas plantas, e perceber que aquilo não é a palavra, não é a forma e não é a ideia, né? Porque isso está tudo junto na nossa mente e causa essa superimposição, você começa a perceber a fala de todos os seres. Você olha um cachorro e você começa a entender o cachorro. Você olha uma planta, começa a entender a planta. Né? Então é sobre isso, eu achava que tinha a ver com a linguagem. Assim, tem várias interpretações, né? Mas a própria linguagem é uma linguagem. Né? Então, como chama-se sino no Japão, né? Tipo, sim, saber como que é. Você está além do nome, né? Mas também tem a ver com a fala de todos os seres. Né? Você vê o cachorro ali latindo, não que você vai traduzir o latido dele para o português, né? Já é a mente de novo. É uma coisa além disso, né? Você começa a entender tudo, perceber a necessidade de tudo, né? E consegue se relacionar com todas essas coisas. Sabe o que me lembrou um pouco? A primeira aula, quando a gente falou do quem é você, né? Diferenciar o nome. Sim. Tipo, se você, sei lá, mudar de nome por algum motivo, você continua sendo você, né? Ter os papéis sociais, sua função, se é mãe, se é professor, sabe o que é. E quem que a pessoa é, né? Tipo, o corpo físico dela e além do corpo. Que os nomes estão mortos, né? O nome já morreu. Assim. Exato. Quando as coisas deixam de ter nome, de ter significado e só são o que elas são, você mesmo se dissolve em todas essas coisas e
o outro é você. Então você se comunica com o outro porque o outro é você. É uma coisa bem intuitiva, assim, quase. Eu não vou falar que é ler a mente, porque vai ter outro sutra que fala sobre isso. Mas é uma sensibilidade, né? Sensibilidade de tudo que está acontecendo, assim, se passando. 3.18. Da percepção. Esse tem muito a ver com aquele também de ver o passado e o futuro, né? Mas esse fala, assim, mais diretamente às pessoas, né? Não às situações, a objetos, enfim, né? A lugares, né? Já viram aquelas pessoas que falam assim, que entram nos lugares e... Márcia Sensitiva. É Márcia Sensitiva. Ou aquela mulher que foi na cadeia lá, que citam vários memes. Foi no Carandiru, né? Que sente o lugar, até o que aconteceu naquele lugar. Porque muitas histórias aconteceram dentro de lugares, casas antigas e tal. E que a gente consegue perceber só de olhar as paredes. Enfim, nós não vamos... Não, já estamos totalmente entrando nisso, né? É isso que a gente está falando. Porque lá na Índia não tem essa palavra mediunidade, né? Mas isso aqui são tipos de mediunidade. E aí, lembra, que está lá no capítulo 4, né? Que mediunidade, não essa palavra, mas esses poderes podem ser adquiridos através de samyama, mas também podem ser espontâneo, você nascer com eles. Então tem muitas pessoas que têm todos esses, alguns ou todos, ou vários desses, porque nasceu com isso, já nasceu com essa sensibilidade. Né? Quer dizer que são yogis que vão alcançar a realização? Talvez não, né? Mas são coisas adquiridas, né? Mas na Índia, essa cultura da incorporação dos deuses, né? Também, sim. Mas eles não chamam de mediunidade? Não tem esse nome, né? Não tem esse nome de mediunidade, né? Isso é uma coisa bem ocidental, assim. Talvez tenha mais ligado a poderes mesmo, assim, né? Poderes. 3.18. Da percepção direta das tendências com quais a pessoa nasce, né, entre chaves, advém o conhecimento sobre sua vida passada. Então você perceber os sanskaras de uma pessoa, perceber, né, os condicionamentos dela, né, assim, você observar, né, Ou seus próprios. ou seus próprios, né, você pode entender qual que foi a sua vida passada. Isso é interessante a gente pensar, porque se for olhar um bebê, a gente está falando aqui de coisas condicionamentos que a gente tem agora, que estão muito ligados à nossa vida agora, né, onde se estudou, religião, família, país, cultura. Mas se você olhar os bebês também, se você pegar 2 bebês que nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, que são puros de tudo e são irmãos gêmeos, eles são diferentes. Como é que pode? Né? Tem um ali que é mais chorão, tem outro que é risonho, tem um que é mais brabo, nasce brabo, tem outro que, né, nasce mais tranquilinho. Então, isso talvez seja fatores que podem, né, não dá para comprovar nada, mas que podem levar que realmente talvez tem coisas que vêm de trás. À tarde a gente vai falar sobre o cara na Sharira, que é a bagagem kármica, né? Então já tem a ver com isso. Então, assim, esses condicionamentos. Tem um mestre que daí não é nada a ver do yoga, como que é o nome dele? Eu gosto muito dele. É um cara com uma barba branca, um búlgaro. Alguém já viu esse cara? Muito bom os ensinamentos dele. Esqueci o nome dele. Que escola que ele é? Cara, é mais da teosofia, assim, mas ele... Eu não lembro o nome. Cara, é bruxão esse cara. Depois eu vou... o Omrai Onram Ivanov. Mikhail Ivanov. Ele não fala nessas palavras, mas ele fala da diferença de caráter e de comportamento, assim. Tem uma outra palavra de comportamento que eu não estou lembrando agora. Mas ele fala assim que caráter é uma coisa que geralmente a gente já nasce, assim, que vem de outras vidas mesmo. E o caráter é uma coisa que precisa de muito trabalho para você mudar. Precisa, tipo assim, trabalho forte mesmo. E o comportamento, que é algo mais ligado a essa vida, já é um pouco mais fácil, assim, de você mudar através de ações e práticas e tudo mais. Mas tem algumas coisas que vêm muito enraizadas, que ele chama de caráter, que tem um trabalho assim, de vidas, às vezes, para você conseguir tirar aquele condicionamento. Então, interessante. E tem a ver com esse sutra, né?
fala da vida passada. Olha lá, então eu falei que ia ter de ler a mente dos outros, né? 3.19, então da reflexão, né? Aplicando Samyama sobre o pensamento, advém o conhecimento do pensamento na mente dos outros. Então, quase que uma coisa de ler a mente do outro. Tem esse seed. Né? A partir do momento que você conhece a tua própria mente, e sabe como que funciona, e sabe as distrações, as reações, você já começa a entender a mente do outro. Você percebe o outro. Né? Às vezes você vê lá que a pessoa está meditando, e você já vê que ela começa a mexer a perna e tal. São ações que a pessoa está fazendo que já indica coisas que você já entende o que está acontecendo. Está com a mente agitada, está distraída com alguma coisa. Né? Então, você começa a entender a mente do outro a partir de estudar a tua própria mente. De estudar as tuas próprias reações, teus próprios condicionamentos. Né? Esse sutra, ele parece, dentro dos poderes, ele parece muito mais possível, né? Sim. Ele parece uma coisa muito... Porque a mente... Até tem um caso do pessoal que estava fazendo uma cirurgia de cérebro, ao cérebro aberto, e fizeram um teste para aproveitar, deixaram rolando Pink Floyd, uma música do Pink Floyd rolando no hospital. E daí depois eles pegaram os eletrodos e a gente consegue mensurar uma oscilação de corrente elétrica e transformar em música, né? Tem até o plant song, né? Que você coloca numa plantinha e sai o som, né? Você consegue escutar o som. E dentro do cérebro das pessoas estava tocando, eles conseguiram reproduzir, tipo... Meu, então significa que o que você está pensando, de alguma forma, se a gente conseguisse transmitir, pegar essa corrente elétrica e botar em alguma coisa, você consegue botar ali o teu pensamento. E tem os japoneses, né, acho que é no Japão, né, que eles já estão com essa pira de pegar o sonho e botar, né? Então, quem garante que a gente não consegue se transmitir aqui? É o mesmo aparato que o teu, né? A gente consegue se falar por... Quando a gente tem uma relação muito próxima com alguém que a gente ama, a gente conversa sem falar nada, né? Pensa na pessoa, liga. Exato. Falou a mesma palavra no dia, né? Às vezes, falei uma... Fala junto. Fala junto, eu acredito que esse seed aí, ele é muito possível, assim. Então assim, todos esses seeds, gente, é tipo assim, pô, eu quero realmente aprender a ler a mente das pessoas. Então você vai aplicar essa reflexão, essa Samyama, nessa ação. É isso que você quer, é esse que você vai treinar. Então, treino, você vai fazer um sadhana de buscar ler a mente, né? Claro que aqui não está dizendo qual a técnica que eu faço para... Ele diz que assim, refletindo sobre o pensamento, advém o conhecimento do pensamento da mente dos outros. Mas com certeza existem técnicas específicas, que daí você tem que voltar lá no tempo e com o tiozinho lá no meio da floresta e falar, como você aprendeu, né? Ele fala, faz essa dieta aqui. Cara, mas tem um livro que eu queria que a gente tivesse aqui na escola, aqui pra galera, que é o Atharva Veda. Que o Atharva Veda é só os encantamentos do Veda, né? Sim. E daí deve ter umas macumbarias assim, explicando como é que faz, né? Deve ter. Sim. E aí o 3.20 ele dá uma quebrada no 3.19. Ele fala assim, mas aquele não tem a mesma base porque não pode ser objetificado. É meio difícil de entender o que está escrito aqui, mas alguns comentários em geral eles falam o seguinte, que você consegue ler a mente da pessoa, ou perceber a mente da pessoa de uma maneira bem mais superficial, né? Através do comportamento da pessoa, do olhar da pessoa, né? Mas muitos desses comportamentos da pessoa vêm de lugares mais profundos dela, que são diferentes dos seus. E a gente volta a falar dos sanskaras. Então, muito do comportamento de uma pessoa vem das tendências e condicionamentos dela. E isso a gente não consegue ler, porque algumas coisas estão ainda imanifestas, estão mais adormecidas, né? Então a gente consegue perceber mais as coisas que estão na superfície, mas talvez não com 100% de assertividade, porque tem muita coisa que é muito só dela. Tem como você adivinhar ali o sanskara da pessoa e tal, né? Então esse sutra ele fala mais sobre isso. 3.21. Olha que doido esse também. Devido a samyama sobre a forma do corpo,
há o poder da invisibilidade, na suspensão do poder da manifestação dela, da forma do corpo, e na ausência de contato da luz da visão. Então, esse Cid fala realmente que é possível a pessoa ficar invisível. Né? A pessoa tem o poder de sumir. A gente pode pensar de uma forma também assim, mais pé no chão, uma pessoa que é mais também assim, recolhida, assim, ela consegue passar despercebida nos lugares, assim, porque ela consegue entender para onde que está direcionada a atenção das pessoas, né? Então, o cara é meio um mágico, não, um ilusionista, sei lá, porque o ilusionista ele é mágico também. Às vezes não é uma mágica do jeito que a gente pensa, né? Mas o cara ele saca a mente das pessoas para ele poder enganar as pessoas. Né, para ele poder fazer aquela ilusão ali, ele sabe que a atenção da pessoa está num lugar e ele muda a coisa ali, puxa para outro lugar e tal, né? Talvez impacte mais na mente do outro, tipo, o corpo dele continua vivo, mas os olhos do outro não conseguem enxergá-lo. Assim, porque às vezes a gente procura uma coisa na gaveta, tá na tua frente e você não enxerga, né? Pode ser isso, assim. Né? Pode ser isso, exatamente. 3.22. Através disso, da reflexão sobre a forma do corpo, fala sobre a não percepção do som. Né? Então tem bastante ligação esses dois sutras, né? Também a pessoa conseguir ser silenciosa, né? Não ser percebida através do som, do barulho mesmo. Né? Vamos ver o que a Glória Lira fala desse, para ver se tem alguma coisa mais profunda disso. Viajando que não ouviu o alarme. Então, não percebeu. Ó, assim como para os olhos o objeto pode se tornar invisível, também será para os outros sentidos. O corpo torna-se invisível, o som inaudível, o cheiro desaparece. Parece que a pessoa adquire uma capa ou cinturão de proteção para que não seja percebida pelos outros. Então tá, mesma relação da visão com o som e tudo mais. 3.23. Eu acho que isso também tem a ver um pouco com a vibração, assim, né? Que nem o lance do cachorro, tipo... O cachorro tá aqui, se tem uma pessoa com medo e uma sem medo. Não, total, bem isso, também. Hormônio, feromônio. Uhum. Assim, quando a gente... O Felipe falou sobre isso numa aula, né? Quando a gente está sentado aqui no começo da aula para meditar, para entrar numa prática, né? Tem o silêncio do som, mas também tem o silêncio das mentes, né? Então, às vezes, se tem uma ou duas pessoas ali que estão com a mente mais agitada, é possível a gente perceber. Parece que não entrou numa atmosfera equilibrada, assim, ainda está faltando alguma coisa para chegar realmente para sentar, assim, né? Todo mundo equalizar, né? Então, talvez seja esse poder também da pessoa conseguir se manter tão calma, tão tranquila, tão focada, que a energia dela, que essa vibração dela não é percebida, assim, né? Será que não é tipo quando você vai numa festa, assim, por exemplo, e você tem que atravessar a pista inteira? Aí se você tá meio conectado na festa, você vai passando, vai dançando, você não se esbarra em ninguém, você chega lá do outro lado do bar, né? Pegar as drinks, feliz e contente. Agora, se por algum motivo você não tá muito integrado ali no lugar, porque você não queria muito estar ali, ou tá com muito problema, acabou de chegar, você ainda não... Nossa, você vai passando, você vai se esbarrando, vai tropeçando nas pessoas, vai derrubando bebidas, não sei o quê, né? Parece que não... Alguém derruba. Alguém derruba em cima de você. Parece que não tá assim invisível, Pode ser, né? integrado São no poderes negócio. também, né? Você tá ali, imerso ali, concentrado ali. Né? Vocês já tiveram uma coisa de querer falar com alguém, sei lá, na balada mesmo, ficar mirando, olha. E a pessoa olhar, e daí, tipo assim, né? Essas coisas. A gente tem esses poderes também de ficar invisível, mas também de atrair a atenção pra você, né? Fala na mente o nome da pessoa, a pessoa já olha. Eu faço isso com um garçom. Tô pronto. 3.23, vamos lá. Temos bastante coisa pela frente aí, vamos tentar terminar de manhã esse capítulo. A ação produz resultado imediato ou futuro. Devido à reflexão sobre aquela ação, há conhecimento da morte ou de seus sinais. Bem fácil de entender esse, né? A ação produz uma reação e devido a essas ações você pode perceber o conhecimento da tua própria morte, os sinais da tua morte.
Sei lá, né? Não sei se é bem simples assim, mas... Mas assim, é fácil de entender, né? Tipo assim, pô, a pessoa ali, porra, se alimenta mal, sedentário e tal, né? Vai ter um resultado aquilo, né? O cara que acelera o carro sempre, né? Tipo, Sim. sempre anda acelerado, né? Vai sofrer um acidente. É. todo mundo. Então esse fala sobre conhecimento da morte. Esse aqui é bem legal, ó. 3.24. Devido à reflexão sobre a amizade, e tem um etc. ali, há forças. Né? Seria assim, pô, como assim há forças, né? Então aqui ele está falando, se você fazer um samyama, uma concentração sobre algo assim como a amizade, como a compaixão, como a prosperidade, abundância, você meditar nisso, aplicar samyama nisso, você vai receber a força disso em você. Né? No budismo, por exemplo, tem muito... O Kai está dormindo ali, mas tem muita meditação de compaixão, tem não, Kai? Né? Então você medita na compaixão, não medita? Sim. Então, né, tá aplicando a concentração na compaixão. Isso vai adquirindo essa força. Vai adquirir a força da compaixão em você, né, da amizade. Ontem teve dança cigana aqui, né? É um ritual para prosperidade, não é, Duda? Você estava aí, né? Tem a ver com prosperidade, assim, também, abundância. Então, ali é um tipo de... Você está botando energia nisso aí, na prosperidade, na abundância na tua vida. Né? Então, por mais que não seja uma meditação, né? Né? Mas é um outro tipo de ação, de meditação, de puja, sei lá, né? Você está botando uma energia e está ali, concentrado. Você não está fazendo aquilo e pensando, nada a ver com o que eu estou fazendo. Não, você está realmente com toda a tua energia ali, botando naquilo ali, né? Chamando aquela força para você. Então esse sutra fala sobre isso. Esse aqui também é legal. Devido à reflexão sobre as forças, vem a força de um elefante. Então, claro que elefante é uma alegoria, né? Você não vai ter a força de um elefante, mas devido à reflexão sobre a força, e aqui está falando de força mesmo, força física, né? Você pode se tornar mais forte em algum momento específico. Né? E eu acho esse sutra muito artes marciais, né? Galera do karatê, né? Quebra lá os tijolos, quebra as coisas na cabeça, puxa carro com o cabelo, né? Não, mas isso acho que não é japonês que faz, né? Deve ter também. Né? Então, mas, posso falar do que o Simões fala dessa reflexão, né, da força. A gente tem fibras do nosso corpo que tem mais de um tipo de fibra e elas são acionadas dependendo da força exigida, né? Então, se por exemplo eu imaginar que esse celular pesa 35 quilos, eu vou acionar fibras do meu corpo já antecipando esse peso. Então, cara, tem 35 quilos, eu vou pegar isso aqui vai voar. Porque eu apliquei muito mais força do que o peso que isso aqui tem, né? Então existe um mecanismo mental, até você pode ser enganado em achar que uma coisa é muito leve, ela é muito pesada e não usar a quantidade de fibras necessárias para erguer aquilo. Então esse samyama, esse poder, seria você ter o controle total sobre essas fibras, um controle mental de utilizar para além das fibras necessárias, assim. Então, tipo, você consegue erguer um carro, você aciona toda a força, seu controle de extrair absolutamente toda a força do teu corpo para erguer um carro. Tem muitos casos que acontecem isso espontâneos, por exemplo, com mães que a criança é atropelada, ela ergue o carro, empurra o carro. Tem casos disso, força, assim, né? Que ela tirou, ela aplicou, né, usou essas fibras e tal. Então seria, digamos, um domínio sobre isso, assim, mais racionalmente falando, né? Sim. Legal. É isso mesmo. 3.26. Devido ao direcionamento da luz da percepção ao conhecimento do que está distante, escondido e sutil. Né? Então, devido a esse direcionamento da luz da percepção, você consegue perceber o que está acontecendo, sei lá, do outro lado da rua, em outro lugar, com outra pessoa. Né? Nossa, a pessoa está sentindo uma coisa que acho que vou ligar para ela. Sei lá, rola nessas coisas. Mas isso é um poder específico para você trabalhar, né? Tem até um indiano chamado Nisargadatta. Tem
Tem um livro dele que chama Eu Sou Aquilo. Leiam esse livro, eu super indico, é bom demais. E daí a menina pergunta para ele assim, a repórter, mas já que você é iluminado aí e tal, e sabe tudo, então por que você me diz o que está acontecendo lá no outro lado do mundo, lá agora, nesse momento aí, você consegue me dizer? Daí ele fala no livro assim, não consigo te dizer porque eu não estou treinando isso, mas se eu quisesse treinar isso, fazer um trabalho para ter esse poder, eu poderia fazer, mas não é do meu interesse fazer isso. Daí ele fala assim, eu não tenho desejo em saber nada, porque tudo que eu preciso saber, eu fico sabendo. Daí isso eu acho genial, essa frase dele, né? Tipo, eu não tenho desejo, não quero saber nada, porque tudo que eu preciso saber, chega até mim e eu fico sabendo. Então, é legal, mas eu trouxe essa fala dele mais direcionada a isso, porque é um trabalho, né? Eu quero ter esse poder de fazer isso. Tem na autobiografia de um yogi, né? Em algum momento que ele... Tem vários poderes lá, né? Do mestre lá. Yogananda, né? Mas que acho que é até ele que fala que ele treinou e daí ele consegue sair e ver a praça, ver tudo. Vai ter esse Cid aí. Tem esse Cid também. Sim. É outro. Esse é tipo assim, não é sair do corpo. Tem o de sair do corpo. Esse você não sai do corpo, é só percebendo mesmo. 3.27. Devido à reflexão sobre o Sol, há o conhecimento do universo. Então, se você meditar no Sol, você consegue entender como funciona todo o cosmos, toda a galáxia. E aí tem da Lua. Devido à reflexão sobre a Lua, há o conhecimento da disposição das estrelas. Então, você percebeu o movimento da Lua e tal, consegue entender todo o cosmos também, as estrelas. E devido à reflexão sobre a estrela polar, há o conhecimento do movimento das estrelas também. A estrela polar é uma estrela fixa, né? Então, se você meditar nessa estrela, você também tem o conhecimento sobre todas as outras estrelas que estão se movimentando ali. E olha só, 3.30. Devido à reflexão sobre o umbigo, há o conhecimento da formação do corpo. Interessante, né? Reflexão sobre o umbigo, que o umbigo é o centro, né? Então, também muito nas culturas orientais, nas artes marciais, também é muito importante o umbigo. Né? Todo movimento parte do umbigo. Se não me engano é Tatien o nome esqueci o Tai Chi Chuan, que é uma força, eles falam que nós temos 3 motores. E um dos motores o principal é o do umbigo, que daí por isso que eles fazem muita coisa, puxa a força do Tatien. E o umbigo é muito importante, né? De onde vem os nutrientes, onde está na barriga da mãe e tal, né? Então... Claro que faz sentido o lance da formação, porque você é formado a partir dali, né? Isso que eu faço, você é formado a partir dos nutrientes chegando aqui, formando o teu corpo, assim, né? Então você meio que quase, né, voltar a esse momento de formação, assim, né? Entender a formação do corpo a partir disso. Energética mesmo, é um local de maior proteção que a gente Sim, super sensível, né? Terceiro chakra aí. Devido à reflexão sobre o poço da garganta, há a conquista da fome e da sede. Então, você meditar aqui, a gente pode relacionar ao quinto chakra, né? Conquista da fome e da sede, né? Essa região aqui, a tireoide, tem a ver com metabolismo, né? Então, às vezes pode ter algumas relações assim, né? Devido à reflexão sobre a Kurmanadi, a firmeza. Eu não lembro onde que é a Kurmanadi, vamos ver se... Você sabe onde que é a Kurmanadi? Não lembro, mas... No Katha Upanishad menciona que existem várias nadis no corpo. Sim, nadi é um duto de energia do corpo físico. Kurma Nadi é o nome da região localizada na região alta do peito, que está relacionada às emoções. Kurma quer dizer tartaruga. E como ela facilmente entra e sai do seu casco, Kurma Nadi está relacionada à retenção e manifestação das emoções. É uma imagem conhecida na tradição dos Vedas e que aparece no verso tal do Bhagavad Gita. Com a reflexão sobre Kurma Nadi, Yogi alcança firmeza e equilíbrio emocional. Alcança a capacidade de evitar reações emocionais e de não ser afetado pelos tumultos da vida. Consegue também congelar os 5 pranas que correspondem a funções do corpo. Legal. Um pouquinho mais para baixo, né? Um é aqui, o de cima, e outro é aqui. Parece também assim um pouco
talvez só uma relação de fazer com o timo, né? Mas o timo um pouco mais para baixo, mas o timo também está muito relacionado às Eu li aqui emoções. que era próximo da tireoide, um pouquinho mais específico que eu vi aqui. Então, né? A gente pode relacionar com as glândulas, né? Muito doido isso. E com os chakras, né? Porque os chakras também tem essa, a gente pode relacionar com as glândulas. Inclusive esse próximo, 3.33. Devido à reflexão sobre a luz do topo da cabeça, então a gente pode pensar aqui no 7º chakra, a visão dos seres perfeitos. Então o topo da cabeça é um lugar de conexão com o alto, né? Com o sutil, com, né, o plano espiritual, podemos dizer aqui numa linguagem mais ocidental, assim, né? Então, devido à reflexão, à meditação aqui, claro, né? Isso assim, se eu meditar só aqui, eu vou estar trabalhando num lugar muito sutil, muito espiritual, assim, né? A visão dos seres perfeitos. Quem que são os seres perfeitos? São os siddhas, né? E dentro da visão do yoga, existem seres que alcançaram essa autorrealização, essa autoperfeição, desencarnaram, já poderiam ter ido para outra e não encarnar mais, porque já se realizaram. Mas diz que tem muitos seres que resolvem ficar por aqui nesse plano, não em corpo físico, para ajudar as pessoas que estão no caminho a se autorrealizarem também. Então diz que esses seres ficam nos templos e as pessoas vão lá para se conectar com eles. Tal. Tem também o lance dos sadhus incorporarem os siddhantas, né? Que é um ritual de incorporação total. Sim. Né? Adquirir daí a sapiência do cara e daí ele no corpo físico dele passar pra galera. E a gente pode relacionar muito com, né, Umbanda, as coisas aqui que tem aqui, né? Esses seres também que estão por aí para auxiliar, né, as pessoas e tal. Esse aí é furumbanda, né? Bem Umbanda, né? Tal. 3.34. Ou do conhecimento advém o conhecimento de tudo. Vamos ler isso aqui, que isso aqui é bem genérico, né? O verso 1.3 do Mundaka Upanishad, ele diz aqui em sânscrito, há algo que, sendo conhecido, torna tudo mais conhecido. Então, o conhecimento de tudo é o conhecimento de que todo o universo tem uma única realidade, que é Brahma, que deve ser conhecida. É o conhecimento de que é tudo. Porém, Patanjali não deve estar falando do conhecimento de Brahma nesse momento, no 3º capítulo, onde fala sobre poderes adquiridos secundariamente através das práticas de yoga. Talvez a intenção aqui seja falar de uma experiência semelhante ao Samadhi, em que o mundo desaparece na apreciação do que é a consciência que tudo permeia. É isso que ela fala. Então, ao invés de dar um nome de Brahman, seria o conhecimento sobre a condição de Brahman em nós que atingimos quando estamos em Samadhi. De se ligar, se conectar. Porque na linguagem aqui de Patanjali, a gente vai ver que esses poderes que são adquiridos não é o objetivo do yoga. Vai ter um sutra que fala sobre isso. Né? E eles, inclusive, atrapalham no caminho do yoga. Porque a visão dos Brahmanes, né, é uma visão de purificação. Né? Então, se você está buscando poderes, se você está buscando magia, tal, você está indo para o caminho errado. Né? Você tem que se purificar de tudo isso e tem que se autorrealizar. Né? Você está buscando coisas para o teu benefício, trocas, né? Vou fazer isso, você me dá isso, vou ler tua mente, vou falar do teu futuro. Né? Não é esse o caminho. Né? Então ele fala aqui que não deve ser o lance de Brahma, porque Brahma é algo mais elevado. Né? Então você querer conhecimento de tudo... mais mundano. Mais mundano. Só que essa coisa de é um problema, os Siddhis, né? Quando a gente estudou lá no primeiro módulo as revoluções do Hatha Yoga, que quando veio o Tantra muito forte, a religião tântrica, eles sim. Essa é uma se visão. lixaram para isso, assim. Tem até esse professor Roberto Simões, né? Ele fala sobre yogis sacerdotes e yogis feiticeiros. Essa é a nomenclatura que ele traz. Então, você é um yogi sacerdote ou você é um yogi feiticeiro? Né? O yogi sacerdote é esse que está buscando a purificação, né? Ortodoxo, né? Tal, né? Esses poderes não me interessam, não quero isso para mim, né?
E o feiticeiro é o yogi bruxão mesmo, que ele vai lá, medita, busca as paradas para realmente ter os paranauê ali, os bruxaria, né? E brincar com essas coisas. Qual né? yogi yogini vocês escolheram ser? Vou ser os dois. Tem que preencher na ficha. Tem que preencher na ficha. Escreve lá no Quem é livro. anamnese depois, você vai falar. Né? Mas é uma prova diferente no final do ano. Sim. Tenho aqui esse conjunto de feitiços. E é doido isso, porque O que eu estou pensando? isso, vendo dessa maneira, trazendo dessa maneira que esse professor Roberto Simões trouxe, né? Eu lembrei de quando eu comecei a fazer yoga, né? Eu lembro que estava sentado aqui, assim, tinha uma roda, que era o Nana, que antes era uma outra escola de yoga, né? Estava sentado numa roda, ia começar o curso de formação, ia começar no sábado, na sexta era meio que um módulo aberto, tal, todo mundo sentou. Eu estava bem perto do Akal aqui, no Akal é esse nosso professor que a gente mostrou lá, né? Que nos ensinou, assim. E aí tinha que falar, igual foi com vocês, assim, o que você estava fazendo ali, por que você estava buscando o yoga, né? E nessa época eu já estava fazendo aula, estava tendo uns streamlink, estava tendo uns negócios ali durante as meditações, né? Os Kundalini, mas não sabia se era Kundalini, se eram alguns seres perfeitos ali me encostando em mim, né? Os caboclos, negócio. E aí, daí eu acabo, e você, o que você está fazendo aqui? Por que você está buscando yoga? Eu falei, não, eu quero fazer yoga, fazer o curso porque eu quero desenvolver a minha mediunidade. Mandei essa pra ele. Primeiro dia de aula. Primeiro dia do curso. Super inocente, assim, né? Mas hoje eu vejo que não sou tão inocente, eu queria aquilo mesmo, pô. E deixa eu querer isso, tá tudo certo. Sou bruxão mesmo, né? Então... brincadeira, gente, mas... Né? Na época eu me senti um pouco envergonhado, falei, então não é pra isso yoga, né? Porque ele deu uma explicação, não é bem pra isso. Talvez o Akal seja um yogi sacerdote. Eu acho que ele é. Né? Um pouquinho mais sacerdote do que... Talvez já tenha sido, né? Eu acho que ele já mexeu com as bruxarias e... se converteu. É tipo o chapéu do Harry Potter lá, se é Sonserina ou se é não sei o que. É. Você escolhe qual galera que você vai ali. Sim, Com o sim. tapetinho. Então, mas é isso. Então, assim, pode ser, né? Pode ser um pouco de tudo, como o João ali falou, né? Você ter essa visão, porque se esses poderes chegarem até você, a maneira como você vai usar eles também vai demandar, assim, o resultado da coisa toda, né? Porque os poderes podem trazer mais karma, podem trazer mais sanskaras também, né? Então, daí fica a dúvida, será que você se liberta trabalhando com os poderes? Ou talvez chegue uma hora que você realmente tem que desapegar disso tudo, né? Sim. Mas você pode brincar por um tempo, se quiser. 3.35, devido à reflexão sobre o coração, a total conhecimento da mente. Os indígenas chamam a mente de Shinhan. Eu sempre relaciono esse conhecimento, os Runicuin, né? Falando exatamente dos Runicuin. Chamam Shinhan, que é o pensamento. Shinhan é o pensamento, mas o pensamento é o coração. Então, muito legal. Né? Sabe que na medicina chinesa eles falam que a mente reside no coração. Sim. E a visão deles é que o coração é todo o sistema cardiovascular, não só o órgão. É tudo. Legal. E aí esse lance do Shinhan, ele, por exemplo, assim, quando ele vai perguntar assim, quer pedir uma opinião para o amigo ali, né? O que você acha sobre essa situação e tal, né? Ele pergunta assim, o que o teu Shinhan fala sobre isso? Então não é o que a tua mente, o que os teus pensamentos estão falando sobre isso, o que você está sentindo sobre isso? Qual é a tua sensação sobre isso? É um outro lugar, né? Então, interessante pensar na mente aqui, né? No coração. Que são os 3 pontos também de meditação muito fortes, de levar para esse lugar do conhecimento, né? Coração, o ponto entre as sobrancelhas e o topo da cabeça. 3 lugares de foco, de meditação que a gente pode usar para levar para esse lugar do conhecimento, da consciência. Vamos seguir. Que horas são? 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue terminar. Tem mais uns 20 sutras aqui. Qualquer coisa, ver se termina tarde. Vamos ver como que vai ser. Talvez dê tempo. Né? Apesar de haver completa diferença entre o ser individual e Purusha,
à experiência de uma base não diferente, devido à busca mais alta, devido a Samyama sobre a identidade de si mesmo, ao conhecimento de Purusha. Então, apesar de haver completa diferença entre o ser individual, né, o Jiva ali, a personalidade, e Purusha, a experiência de uma base não diferente, devido à busca mais alta, devido a Samyama sobre a identidade de si mesmo, ao conhecimento de Purusha. Aqui ele fala sobre tudo que a gente está falando desde o começo, né? Você conseguir perceber a diferença entre os condicionamentos, a tua mente e tal, e que tem algo que está observando isso, né? Há esse conhecimento desse algo que é a consciência, que é Purusha, né? Então ele está falando sobre isso. 3.37. Da reflexão, Samyama, nascem as capacidades especiais de percepção intuitiva, de escuta, de toque, de visão e de sabor. Aqui ele está falando sobre, né, o aguçamento dos sentidos. Você refletir sobre as capacidades da percepção, você vai refinar os teus sentidos, vai escutar sons mais sutis, vai ver coisas mais nas entrelinhas, ter percepções mais intuitivas sobre as coisas. Agora olha ali, ó, né, comentei sobre isso, 3.38. Estes são obstáculos para a Samadhi, mas são poderes para o mundo. Então aqui é uma fala bem ortodoxa dos Brahmanes, né? Bem sacerdotal, assim, né? Que todos esses poderes são obstáculos para você alcançar estados de Samadhi. Por exemplo, sei lá, você está meditando e você, fala da Ângela ali, começou a ver ali imagens aleatórias e olhou que você lá no passado era Cleópatra, né? Sempre é umas coisas assim, né? Nunca é um trabalho, um operário. Um mendigo, Napoleão. E aí isso tá legal você vendo essa imagem, né, do teu passado ali, né? Mas isso te tirou da concentração de Samadhi, que é para onde você estava buscando ir. E eu acho que tem a ver com aquele sutra que fala do desapego, né? Sim. Tipo, porque daí você tem um poder, quanto mais poder você tem, mais difícil de desapegar deles, né? Pô, agora eu consigo dominar a matéria. Não, mas você tem que parar com isso para poder alcançar. Putz, agora eu consigo. Acho que esse é o verdadeiro obstáculo, total, né? E aqui a gente pode pensar muito nesses mestres, gurus mesmo, assim. Eles adquirem poderes, né? Para os caras terem assim, uma legião de pessoas seguindo eles, né? Claro, tem a ver com o conhecimento deles, mas também tem a maneira que eles lidam com as pessoas, que eles conseguem manipular, né? E vai formando. Todo mundo fica, como que caíram na lorota dele? Daí, é porque... E aí, quanto mais o cara cresce e vai formando aí essa multidão de seguidores, mais difícil o cara desapegar daquilo, né? Como que o cara vai perder aquilo, né? Tipo, a grana, pô, às vezes é mais que a grana, é o poder mesmo, assim, de dominação, né? De status e tal. Cai. Às vezes cai, mas às vezes volta e faz uns vídeos novos explicando. E fica tudo certo, cai no esquecimento. Faz um livro contando a versão dele, né? Mas enfim. Contando a versão dele. Olha esse aqui, ó. Devido ao afrouxamento da causa do aprisionamento, identificação com o corpo, e ao entendimento do movimento da mente, ao poder de ocupar o corpo de outra pessoa. Isso é forte, hein? É autoexplicativo, né? Entrar no corpo de outra pessoa. Sei lá, né? 3.40. Vamos seguindo. Eu queria dar uma pausa para explicar que não é para isso, né? Daí continua. Não se encante com isso. Bora lá. Bora lá. Daí vai um mais forte ainda. Tipo, ocupar o corpo da pessoa. É pra testar o discípulo mesmo, né? O cara não é poderes, mas você pode ocupar o corpo da pessoa. Eu vou ocupar o corpo da pessoa. Daí tu joga o mais legal depois, né? Foda-se a autorrealização. Devido à conquista do Dana, ontem o Felipe vai falar já tarde, né? O Dana, então, é esse prana que sobe aqui, né, a partir da garganta, não ter contato com a água, a lama, o espinho, etc., e sair do corpo. Então, devido à conquista desse
desse prana aqui, né, o meditar nesse prana, você não tem, enfim, os elementos ali, a matéria não influencia em você assim, né? Esse é o mesmo aquele Sutta de andar na água também? É, né? Tá lendo aí? Qual que é o da Glorieira que você está lendo? Então esse é o Jesus, né? Jesus Christ, ele alcançou esse Udana, ele meditou no Udana e andou sobre as águas. Né? Enfim, são coisas subjetivas que a gente está falando, mas, né? Para de sentir os efeitos, não é afetado pelos elementos. Né? Um espinho pode espinhar a pessoa. E que doido, agora pensando no espinho também, né? Jesus Cristo, né? A coroa de espinho aqui. Só que daí depois ele foi ferido na cruz, né? Sim, não, mas eu fiquei de cara assim do lance do espinho também, porque que seria exatamente, não podia ser se fosse prego também assim, a mesma coisa, né? Então, podia ser, sei lá, uma agulha, né? E os faquires também, meio isso, né? Também andar no fogo, também na brasa, né? Sim, Sentar. total. Né? Cama de Fakir prego. é visto também como ilusionismo. O termo fakir é Não, usado como pejorativo. No Kumbamela desse ano, aparecia direto pra mim no meu Instagram lá um sadhu que ficava deitado numa cama de espinho. Só que daí mostrava a hora que ele ia deitar, né? Sai com todo ele ficava... Não ia deitar direto assim, né? Então acho que não tinha muito tempo, não tinha conquistado muito isso. Enfim, tem muito disso, né? De pessoas querendo impressionar, assim, né? E aí, devido à conquista de Samana, então, o prana ligado aqui ao plexo, né, ao Agni, né, ao calor, muito ligado a questões também de digestão e tal, ao brilho em seu corpo. Né? Interessante. Porque essa região aqui é o Sol, né, também, né? É a energia solar. Né? Então, você conquistar esse prana daqui, você fica brilhante. Ou quem sabe, sei lá, fazendo uma analogia mais pé no chão também, assim, a pele tem muito a ver com a alimentação, né? Também, né? Então, você ficar com a pele mais viçosa, bonita, assim, né? A cutis, né? Então, pode ser também, né? Devido à reflexão sobre a relação entre o espaço, né? Lembra do éter e o som, isso estava lá no Sankhya, né? A capacidade divina de escutar. Aqui numa visão mais mística pode ser escutar uma clara audiência, né? Clara audiência, ouvir sons, vozes, né? O nada, né? O som on, o som do vazio. 3.43, devido à reflexão sobre a relação entre o espaço e o corpo e a reflexão sobre o algodão que eleve a capacidade de andar no espaço. Quem que falou agora aí sobre subir, olhar as coisas? Você? Do Yogananda, né? Então, a capacidade de andar no espaço. Então, assim, a gente pode pensar numa coisa meio... Né, a pessoa sair voando, flutuando, mas pode pensar também, assim, viagem astral, por exemplo, desdobramento, a pessoa... Porque você pode treinar isso. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha essas experiências, assim, sem buscar, assim, simplesmente... Tinha as catalepsia astral, assim, então não conseguia se mexer, às vezes saía do corpo, dava uma voada por aí, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tem várias técnicas para você fazer isso, para você desenvolver esse poder de sair no astral durante a noite. O negocinho que pipoca ali de vez em quando, que é checagem de realidade, é isso. É pra isso. É tipo, eu fico checando, tá, eu geralmente pego e puxo a minha pele, assim, né? Falo, não, é real, tô no mundo aqui. Aí em algum momento, ainda não chegou esse momento, mas em algum momento eu vou estar no sonho e eu vou puxar minha pele, e daí ela vai esticar, ela vai mudar, daí tipo, opa, aí você adquire consciência dentro dos sonhos. Não, esse lance da viagem astral, desdobramento astral, é um estudo, assim. Eu participava de um grupo de gnoses numa época e o professor falava assim, se você sair no astral e perceber que você está desperto no sonho, segura na primeira coisa que você vê. Então você tem uma árvore do teu lado, já segura na árvore. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem o sonho lúcido e a hora que você tem, você se empolga. Né? Nossa, tô acordado no sonho. Perde tudo.
Eu vou contar uma história rapidinho. Eu tinha muito isso, gente. Eu gostava de estudar, de ler, assistir vídeo. E assim, tudo que você bota energia, bota força, você tá botando samyama, tá botando concentração. Daí, quando eu estudava, daí sim que eu tinha, né? E tive assim umas experiências, eu desenhava, tem um livro que eu tenho vários desenhos das experiências que eu tive. Daí teve um dia, eu morava com a minha irmã no apartamento, assim, ela dormia num quarto, eu dormia no outro. E às vezes, assim, não sei se vocês tiveram essa experiência, quando você sai, você tem uma consciência, só que não é total consciência. Às vezes você faz umas bobiças, assim. Você, já que eu tô aqui no sonho mesmo, não é realidade, eu vou fazer tal coisa, né? Doideiras, assim, né? Já teve isso aí, né? Já tô cara. Daí eu saí, assim, no meu quarto, falei, opa, saí, né? Vou lá assustar minha irmã. Não. Pra quê? Tentei fazer outras coisas. Daí atravessei a parede, assim, e fui lá pertinho dela. A hora que eu fui assustar ela, assim, voltei. Acordei. Nossa. Não deu certo. E aí no outro dia, eu tive de novo a mesma experiência. Saí assim, como eu falei, você não está totalmente, né? Pô, se eu tivesse totalmente consciente, não ia querer fazer aquilo de novo. E daí me veio de novo, vou lá, hoje vai dar certo, vou lá assustar minha irmã. Daí fui lá, a hora que fui assustar ela, voltei. Juro por Deus, depois desse dia, me cortaram as minhas experiências. Nunca mais tive assim. Muito raro, tenho e tal, mas parece que alguém, em algum lugar, falou, cara, você tá brincando com essas coisas assim. E você teve a chance, né? Tive a chance. Duas chances. Duas chances. Enfim. Eu tenho uma pergunta referente à meditação no final de uma prática, né? Eu como guia, professora, e por vezes acontecer de eu ouvir alguém me chamando. E eu abrir o olho e procurar o aluno e ninguém, tá todo mundo de olho fechado. Principalmente das aulas mais tarde, das 8 às 9 da noite. Eu sempre ouvir alguém me chamando, ou prof, ou Duda. Ei, ou sentir muito próximo aqui, né? E aí você ficar nesse campo, né? Mediunidade, eu tô expandido, né? Será que é alguém me chamando na consciência? Tipo, volta, chega da meditação, sabe? Às vezes. Pode ser várias coisas, né? Pode ser várias coisas, mas com certeza o campo está expandido, né? Com certeza pode ser lendo mentes ali, você percebe, né? Como professor aqui na frente, o professor é um para-raio aqui na frente, né? Assim, a gente sente muita coisa aqui, percebe e tal, então tem relação, com certeza, com isso, né? Com essa percepção. Boa, vamos... Oi? Quantos faltam? Uns 10 no máximo. Acho que dá para seguir agora. São meio-dia. Vamos seguir mais 15 minutos, pode ser? Mais 10 minutos a gente termina, gente. Vamos lá para não ficar picado para tarde ali. 3.44. Um pensamento dirigido para fora e sem erro é chamado de Mahavideha, a grande libertação do corpo. Desse pensamento advém a eliminação daquilo que encobre a luz do conhecimento. Vamos ler rapidão isso daqui. Geralmente, Mahavideha é traduzido com o poder de viver só com o corpo sutil. O yogi guardaria seu corpo físico em algum lugar seguro e viveria só com o corpo sutil, com o qual poderia ir a qualquer lugar rapidamente. Aqui é interpretado como um pensamento sobre o universo de nomes e formas, sempre limitado, que revela para o yogi sua natureza real e livre do corpo. Essa é a tradução da... Ficar por aí no corpo astral e não guardar o físico. Por exemplo, o Ramana lá, que a gente falou que ficou meditando lá, não sei quanto tempo, os bichos vinham, comia ele, né? O corpo dele tá no lugar. 3.44. Opa, não, tô pulando aqui. Tá depois aqui, né? Devido à reflexão sobre o significado da conexão entre a natureza densa e sutil, há a conquista dos elementos, né? Que é tipo o mestre do ar lá, para quem assistiu, né? Conquista do elemento, fogo, água. Então, os caras que andam no fogo lá, né? Eu fui lá na Índia e eu vi uns caras que, além de andar no fogo, eles pegavam as brasas, assim, colocavam na boca e cuspia, assim, saia fogo pela boca e tal. E vi uns caras mantrando junto, assim, era uma coisa bem, assim, com mantra, bem ritualística. Assim, tem bem legal. Os casos dos caras pegarem palha, né? Botar na boca e ficar... Faz um bástrico, e daí pegar fogo na palha, assim, de tanto... que conseguiu dominar o fogo dentro dele, né? Sim. Né? A própria galera do gelo mesmo, né?
que medita no gelo. O cara tá dormindo, ele podia estar falando um pouco mais dos budistas lá, no gelo lá e tal. Mas esses dias eu vi um cara que bateu o recorde de ficar dentro do gelo. Ele entrou dentro de uma caixa de gelo, assim, o corpo inteiro, acho que só com a cabeça de fora, não lembro, assim. O Wim Hof fez isso. Muito tempo, assim. O cara, de alguma maneira, conquista, assim, essa... Tem aquele Avatar, a lenda do Avatar também. Que tem que o Mestre do Ar, aquele filme, é baseado Avatar, nisso. É do Avatar. Bem legal. Muito legal. O desenho, né? Muito legal. Muito legal. Mas tem série também. Tem. Sai, vai sair a segunda. Vamos seguir. Esse aqui é bem doido também, ó. 3.46. Então, ao poder de tornar-se bem pequeno ou bem grande, ao aperfeiçoamento do corpo e a capacidade de não ser afetado pelas características deles, dos elementos que compõem o corpo. Esses dois estão relacionados, né? Mas eu acho interessante isso, dar ao poder de você ficar pequeno e o poder de você ficar grande. Você conquista os elementos fazem parte do nosso corpo, então você é como se manipulasse tudo, assim, pudesse, né? Mas é doido, né? Ficar pequeno, ficar grande, sei lá. Gulliver, colher as crianças. Clínica ali as crianças. Estiquei o bebê, estiquei o bebê. Tem uma disfunção cerebral que é rara, que chama síndrome de Gulliver. Que são pessoas que, cerebralmente falando, elas olham para as coisas ou vê as coisas muito pequenas ou enxergam as coisas muito grandes. Então, às vezes, doenças que mostram a pessoa existindo, vendo a realidade de um jeito diferente, isso pode ajudar na argumentação em dizer que lá atrás, talvez, o yogi treinado conseguia acessar essas coisas também, né? Sabe, você entende? Sim. Acessar síndromes. De alguma forma, Legal. 3.47. O aperfeiçoamento do corpo é constituído de beleza de forma, graça, força, solidez, como de um diamante. Então, fazendo yoga, você vai transformar o seu corpo como um diamante. Devido à reflexão sobre o significado da conexão entre a natureza, do ser consciente e do ego, há a conquista dos sentidos. Então, nada te afeta relacionado aos sentidos, né? Sons, nada. Então, a conquista dos sentidos, o yoga alcança a rapidez da mente, a independência dos sentidos e a conquista da natureza. Então, imagina, se nada te afeta mais, né? Porque a gente está aqui, eu estou falando, alguém está com fome, está sentindo fome, daí o que eu estou falando já não é mais a mesma coisa de meia hora atrás, porque a fome já está aqui, né? Já está com dor nas costas. Então, os sentidos estão nos afetando o tempo todo e isso deixa a nossa mente sendo para cá, para lá. Agora, imagina você não ser afetado de nenhuma maneira pelo tato, pelo som, pelo cheiro. Tua mente fica assim um cristal, assim, né? Fica perfeita, assim, né? Então... Só uma coisa, será que o 347 ali, ele tá falando de beleza física? Tipo assim, né? Porque ele fala dessa coisa da beleza do diamante, ou tem a ver com o diamante como aquele aspecto que a gente usa de colocar o diamante no verde, ele fica verde. Saca? Pela tradução da Glória Lira, fala do corpo mesmo. O aperfeiçoamento do corpo é mencionado. Ganha beleza, graça, força e solidez. Só que se você pegar o Ramana Maharishi, você não vê nenhuma beleza, força, graça e o cara tudo torto lá, né? Mas assim, tem yogis que tem ou tipo, não, talvez para nós não belos, mas eles têm onde chegam, despertam os olhares, né? Exato, também assim, pode ser essa presença. Vamos lá, 3.49, já falamos. Vamos seguir. 3.50. Tá meio ali, mas deve ser a mente para a pessoa que tem o conhecimento da diferença entre a mente e a pura consciência é o estado de ser a base de todos os estados mentais e ser a capacidade de conhecer em todos os conhecimentos. Vamos seguir. Quando a destruição da semente do sofrimento, devido até mesmo à renúncia daqueles poderes, a Kaivalya, a liberação final. Né? Kaivalya é o 4º capítulo que fala sobre a liberação final. Então, quando você renuncia até mesmo esses siddhis, aí sim que você vai conseguir se libertar. Enquanto você ainda ficar apegado a esses poderes, não há liberação final. Na ocorrência de um convite para uma alta posição, não haverá novamente apego nem encantamento, devido à conexão com o indesejável.
né? Então, a pessoa alcançou ali, foi convidado para, sei lá, ser o presidente da Índia. Não vai se encantar com aquilo. Você anda sobre a água, ou entra na cabeça dos outros, você vai querer ser mais o quê? Sim. 3.53. Por causa da reflexão sobre um momento e sua sucessão ao conhecimento que nasce da discriminação. Isso é bem simples, né? A gente já falou sobre momento, uma coisa que sucede a outra e tal. Quando você percebe que tudo está em movimento, que tudo é impermanente, você consegue discriminar o que é real do que é impermanente e real. A diferença é em termos de espécie, sintoma ou localização. Por não haver separação entre os dois, que são da mesma classe, a mente considerada o eu e a pura consciência, daquele conhecimento da mente e da pura consciência advém o claro conhecimento. Então, bem parecido com o outro, né? Você ter essa consciência do que é a mente, a consciência e a mente ordinária aqui e tal, vai trazer clareza. Vamos ler a Glória aqui para aprofundar um pouquinho mais. 3.54. Estamos quase acabando. No Sutra 3.50, a separação e a diferença entre a mente e o eu, com E maiúsculo, foi mencionado como não real, como aparente, aparentemente real. A dualidade, o indivíduo, o universo e sua causa, Ishvara, é percebida pelo sábio yogi como aparente, e a realidade única não dual é reconhecida como a mesma em tudo o que existe. A diferença da espécie, sintoma e localização caracterizam o universo, mas são tão aparentes quanto o universo. Tudo que existe possui uma única realidade. Quando o sábio yogi compreende que a mente, considerada esse eu, E minúsculo, não é diferente do eu, com E maiúsculo, pura consciência, ele consegue apreciar a realidade única e advém então para ele conhecimento claro, né? Então perceber que as coisas têm características diferentes, porque tem elementos diferentes, tem causas diferentes, sintomas diferentes, né? Meu corpo é diferente do corpo do Felipe, que é diferente dessa planta, que é diferente dessa luz, né? Mas perceber que tudo isso é formado pelos mesmos elementos, só que dispostos de maneiras diferentes, né? Vai perceber que isso também está dentro de mim, que tudo é um e tudo é a pura consciência também, né? É disso que ele está falando aqui. 3.55. O que faz atravessar a ignorância e o sofrimento, que se refere a todos os objetos, e a forma como os objetos são, sem exigir um processo de transformação, é o conhecimento que nasce da discriminação. Então está falando de você não ser afetado, então, por isso, porque você já conseguiu entender, né, discriminar o que é o mundo, o que é a pura consciência. 3.56, para finalizar, Kaivalyan, a liberação final, é quando há pura identidade entre a mente e o eu. Pô, mas você não falou que a mente e o eu o eu tem que se desidentificar da mente para você se libertar, né? E agora então quer dizer que tem que perceber que tem uma identidade entre a mente e o eu, né? Mas aqui está falando que a mente vai estar tão pura, livre de todos os condicionamentos, livre de todos os sanskaras, karmas, que a mente e o eu se tornam uma coisa só, né? A mente só parece ser diferente da consciência porque ela está carregada desses atributos, desses condicionamentos, né, que te levam a... Aí eu acho que entra a analogia da mente virar o diamante, né? Porque Sim. daí ela reflete tudo que... Só que daí aqui nesse caso, um diamante permanente, né? Porque é Kaivalya, a liberação final. Porque em Samadhi você pode ter a experiência da mente como diamante, mas talvez você ainda não eliminou vários condicionamentos. Quando você volta, abre o olho, levanta... de traço, né? De ser um traço. Literalmente. Né? Tá dando certo o curso. Então, o Kaivalya é quando a mente se torna um com o eu, um com a consciência. Finalizamos o terceiro capítulo, quarto capítulo, próximo módulo. E é nóis. Almocinho, deu 3 e... Olha, medi 15. Certinho. O cara leu o tempo. Você me ama no tempo. Viu o futuro, tudo. Certinho. Então, voltamos 1h45. Lendo o futuro, ninguém vai se atrasar, né? Eu não quero. 1h45? 1h45.
Atharva Veda. É sempre o mesmo, na verdade, porque eu só conheço o Atharva Veda. Tipo assim, talvez seja escrito e traduzido por pessoas diferentes. Deixa eu ver, pra comprar. Cara,